bem-vindos a mais uma edição de Fórmula Resolvente, um programa da TVL que, nesta reta final deste mandato camarário de Odivelas, está a procurar ouvir os testemunhos de vereadores da Câmara Municipal de Odivelas que nos façam um breve balanço do que foi este mandato. E vamos ter, ao longo destas edições, vereadores das várias forças políticas, pelo menos foram convidados, veremos se isso se concretiza. De qualquer maneira, hoje connosco temos o vereador independente Paulo Aido, a quem desde já agradecemos pela presença e por estar aqui connosco. Também. Vamos, como aliás já o fizemos anteriormente, vamos procurar ouvir do vereador independente Paulo Aido as suas impressões, o seu testemunho do que foram estes 4 anos. Obviamente 4 anos é muito tempo e não é possível aqui reproduzir de uma forma muito analítica o que se passou, mas há linhas gerais e há situações que foram marcantes neste mandato, que começou em 2009 e que termina agora em setembro de 2013. Vereador Paulo Aido, o senhor é um vereador independente, mas que foi eleito numa coligação em 2009 em Odivelas Primeiras Pessoas. Exato. A sua convicção, obviamente, era ganhar, a coligação não ganhou e esteve a menos de... 1000 e poucos votos? A menos de 1200, 1111, pois, algo assim. Portanto, como costumam dizer, e eu acho que o vereador também, não é assim muito claro que houvesse uma esmagadora maioria a apoiar aquilo que é hoje o Partido Socialista e a sua ação e o seu programa. Ficaram perto, mas a coligação desfez muito rapidamente. Aliás, os senhores, ao longo do mandato, foram denunciando isso, sobretudo naquela zona mais próxima em que a coligação se apresentou depois, digamos, separada, o PSD de um lado, o CDS do outro, e o vereador Paulo Aido e o vereador Hernani Carvalho também, digamos, cada um como independente. É tal situação, não havia um partido de independentes, não é? Havia 2 independentes. Exato. E por isso nós convidámos o vereador Hernani Carvalho e hoje estamos a falar com o vereador Paulo Aido. Uma primeira pergunta era, depois de toda aquela campanha, e sem considerarmos, a não ser que queira referir algum pormenor, aquilo que se passou na noite das eleições e as negociações que depois levaram ao entendimento entre o PSD e o PS, há uma primeira pergunta que eu gostava de colocar, até porque acho que para o vereador Paulo Aido isto foi um pouco uma estreia nestas andanças. Em termos de variação, nunca tinha tido um cargo deste género. Não, de todo. Encontrou o que esperava quando chegou à Câmara Municipal e começou a exercer as suas funções. Aquilo que encontrou é como quem vai para um emprego, não é? Às vezes nós temos umas certas ideias do que vamos encontrar, por vezes elas não correspondem à verdade. Mas gostaria de saber uma primeira impressão, o que é que encontrou e se aquilo correspondia ao que estava à espera. Bom, mais uma vez, muito obrigado a todos os telespectadores também que nos estão a ver. Digamos que o primeiro contacto com a realidade Câmara Municipal foi, de certa forma, uma surpresa negativa. E porquê? Há pouco fez uma referência, não fez nenhuma pergunta objetiva sobre isso, mas fez uma referência às negociações, na noite das eleições, ao facto de a coligação se ter desfeito nessa altura. Eu acho que a surpresa negativa começou aí. E começou aí porquê? Porque eu andei envolvidíssimo na campanha eleitoral em 2009, com o vereador Hernani Carvalho, na altura candidato a presidente da Câmara Municipal, e em qualquer momento na campanha, a não ser que tenha havido qualquer informação que me tenha escapado, em qualquer momento na campanha, foi dito que haveria, digamos, a intenção por parte de alguma das forças políticas naquela coligação de fazerem um acordo de governo, digamos assim, com o Partido Socialista, caso nós perdêssemos as eleições.
É evidente que o facto disto não ter sido dito não quer dizer que isto não se pudesse fazer, e a prova disso é que se fez. É que se fez. Mas não foi dito enquanto tal. Nunca foi hipótese discutida? Nunca assisti a qualquer dessas... essa eventualidade nunca se colocou. Nunca soube disso. Aliás, depois das próprias eleições, eu recordo-me de um almoço em que eu estive presente, mais o Hernani Carvalho, o vereador Carlos Budião, salvo eu, o Fernando Ferreira, e o assunto não foi falado. O assunto não foi falado. Mas provavelmente já haveria, se calhar até algum acordo, digo eu. Mas o que é para mim surpreendente, e foi essa talvez a tal surpresa negativa de todo este processo, é que nós apresentámos às eleições com um projeto, com um programa, e as pessoas votaram nesse programa e nesse projeto. E eu sinto que ficaram 2 vereadores a defender um projeto. Foram eleitos 4, mas ficaram 2 a defender esse projeto. Portanto, eu posso dizer aqui uma palavra que é uma palavra forte, que é uma espécie de traição ao eleitorado. Ou posso não utilizá-la enquanto tal, porque eu posso admitir perfeitamente que o PSD entenda, ou tenha entendido, que esta era a melhor forma, digamos, de defender os interesses das populações de Odivelas. Eu acho isto estranho. Acho isto estranho. Porque se eu não me sentisse confortável, digamos, com a minha eleição, apesar de ter perdido, quando muito eu vinha-me embora. Quando muito eu vinha-me embora. Eu fiquei na Câmara para defender os interesses da população de Odivelas, obviamente, como penso que todos os vereadores o farão, não tenho qualquer dúvida quanto a isso, mas em nome de um programa que me elegeu. Em nome de um programa que me elegeu. Nós passámos 9 meses, o Hernani Carvalho teve 9 meses na rua a fazer campanha, a denunciar aquilo que ele considerava os erros da governação de Susana Amador. Ele até disse que a primeira medida era fazer uma autoestrada da Câmara para o DIAP. Agora ficou-se pelo caminho. O candidato a vice-presidente do Hernani Carvalho era o Carlos Budião. Não é? Quer dizer, depois houve este agora, tudo bem, quer dizer, não há drama de maior em relação a isto. Eu senti, em relação à sua pergunta, algum desconforto de facto. Senti algum desconforto porque acabámos por... eu continuo a achar que na política nós devemos defender valores. Essa é a razão principal porque nós estamos na política. Devemos defender valores. Ganhamos, perdemos. Mas devemos nos manter fiéis a esses valores. Não faz sentido termos andado uma campanha eleitoral a pedir às pessoas para votarem em nós porque tínhamos um projeto e depois as pessoas olharem para a composição da Câmara e essa composição não refletir esse projeto da campanha eleitoral. É um problema do Partido Social Democrata, é um problema do Partido Social Democrata, claro. Isso aí, o Partido Social Democrata é uma estrutura, é uma entidade jurídica, se quisermos, enquanto tal, não é? Tem militantes, tem os seus próprios órgãos que se fiscalizam a si próprios. Não quero de todo ir por aí, mas essa para mim foi a minha primeira estranheza. A segunda estranheza, se quiser, foi o facto de eu ter conhecido a Sra. Presidente de Câmara. Efetivamente, a primeira vez que cumprimentei a Presidente de Câmara foi na tomada de posse. Já havia um acordo digamos, de governo, mas ela nem sequer nos escutou. A mim, pelo menos, não me escutou, não quis saber a minha opinião. Eu disse, olha, meus amigos, isto foi eleito. Enfim, há esta possibilidade de acordo? Nada. Estranhei isso também. Não seria que o acordo com o PSD pressupunha exatamente isso? Não haver entendimento convosco? Não faço ideia. Eu não estive nessas negociações. Admito que sim. Mas eu estou a dizer isto tudo por esta estranheza, esta sucessão de estranhezas, se quiser. Porquê? Sim. Porque, em primeiro lugar, apresentámos-nos a um programa, às eleições com um programa, e de repente vemos parceiros nossos, digamos, dessa campanha eleitoral a desvincularem-se desse acordo e a fazer um acordo de governo com o Partido Socialista. Ok, será legítimo da parte deles fazê-lo? Não ponho em causa. Eu sinto alguma estranheza, alguma incomodidade, se quiser. Depois, este facto de a Presidente de Câmara não ter escutado as outras forças, pelo menos a mim não me escutou, enquanto tal, perante isto. Estávamos a falar não de um acordo qualquer, mas de um acordo de governo para 4 anos. Não faria sentido ouvir os vereadores? Ao todo somos 11. Não somos 120. Mas os da CDU foram ouvidos. Nós não fomos ouvidos. E eu, perguntava-me das estranhezas, senti essa estranheza. Terceira estranheza. Houve tomada de posse, começámos, digamos, o nosso trabalho sem pelouros, um trabalho de oposição, se quiser, sem gabinete. Sem gabinete. E foram cerca de 6 meses sem gabinete.
não havia espaço. Depois o espaço que pretendiam oferecer não tinha qualquer dignidade, e qualquer dignidade não é a dignidade do atual líder parlamentar do Partido Socialista, o Dr. Carlos Zorrinho, que quando foi confrontado perante a possibilidade do líder da bancada do PS ter um Renault Clio novo, disse que aquele carro não tinha dignidade para o líder da oposição. Não é dessa dignidade que estamos a falar, era da dignidade de serem espaços quase que esconsos, com intermináveis escadarias, em que populações mais idosas ou com alguma dificuldade de locomoção não poderiam ir. É dessa dificuldade que eu estou-me a referir. Até que só 6 meses depois nós conseguimos. Nós ainda temos hoje um funcionário do nosso gabinete que trabalhou e não oferiu durante 6 meses. Trabalhou e não oferiu durante 6 meses. Mas os vereadores independentes não tinham conhecimento de espaços que estavam vagos e que até eram no piso térreo. Os espaços... Não era no primeiro andar. Os espaços que nos foram, digamos, sugeridos para nós podermos aí desempenhar... E atenção que há aqui já um pressuposto que é importante. Nós, neste caso, eu e o vereador Hernani Carvalho, somos duas entidades, se quiser, políticas ou jurídicas distintas. Sim. Não é? Não há, como disse há pouco, o Partido dos Independentes. Mas nós aceitamos, porque nos damos bem, porque somos amigos e porque o quisemos fazer... partilhar espaço, funcionários, poupando à Câmara Municipal. Apesar de termos dito, não nos importamos de trabalhar juntos, porque somos entidades diferentes. Nos podíamos zangar politicamente e estamos a partilhar o mesmo teto, digamos assim. Não é? Nós aceitámos isso, mas apesar dessa facilidade nossa, não houve uma contrapartida por parte da Câmara em facilitarmos também a vida, digamos assim. Nós chegamos a colocar a hipótese de alugarmos uma tenda, colocá-la em frente ao edifício da Câmara, a dizer Gabinete dos Vereadores Independentes. Foi por pouco que isso não aconteceu. Que eu penso que seria, enfim, desagradável para o Sr. Presidente de Câmara. Mas, respondendo à sua questão, quando nós reiteradamente dizíamos que aquele espaço não tinha as condições, do outro lado percebia-se, as pessoas entendiam que não tinha condições. Por isso é que se partiu para outras, à procura de outros espaços, até que temos o gabinete onde estamos hoje. E que também não é no piso térreo. E também não é um piso térreo, mas tem elevador. Portanto, o desconforto foi vário. Foi de vários aspectos, várias situações. Há uma coisa para quem observa tudo aquele cerimonial, que se diga só é reunião pública lá para casa. Há uma reunião pública de Câmara por mês, porque é obrigatório, senão se calhar nem havia nenhuma. Mas aquilo a que nós assistimos, e eu como observador privilegiado, porque estou presente, penso que em quase todas as reuniões de Câmara Públicas, há ali um aspecto formal e há o aspecto moral. Por vezes isso não... Houve muitas situações, eu lembro de muitos casos, em que isso não foi coincidente, ou seja, havia um aspecto formal, toda aquela cerimonial que ali há, o que é um requerimento, o que é uma proposta, o que é uma declaração política, e depois isso às vezes é respeitado, outras vezes não é. Aquilo é um bocado... Mas para quem está ali, agora chamando a sua posição, não há consciência que tudo aquilo se processa num circuito fechado e que lá para fora sai muito pouco. Sobretudo nas reuniões de Câmara privadas, em que não há acesso do público nem comunicação. Vamos lá ver. A responsabilidade da comunicação da Câmara para os odivelenses é, em última análise, da Sra. Presidente de Câmara. Quando a Sra. Presidente de Câmara quer comunicar alguma coisa, não olha a meios para o fazer. Ou, aliás, o último... Sim, mas eu falo da oposição. Não. Bom, assim, nós temos os meios que temos. Estava a fazer uma questão. Colocou uma questão que é, não passa cá para fora, cá para fora, entendamos, para a população, para aquilo que se passa... Para os eleitores, para os eleitores, não é o público, são os eleitores. A população de Odivelas, aquilo que se passa na reunião de Câmara, eu estava-lhe a dizer que só não passa porque o Sr. Presidente de Câmara provavelmente não quererá que passe. Porque, aliás, quer eu, quer o vereador Hernani Carvalho, pugnamos há imenso tempo, batemos-nos para que não só as atas das reuniões sejam mais aceleradas, o seu processo digamos, de aprovação e passagem a documento escrito, para que as pessoas tenham acesso àquilo que se passa. Ou seja, hoje em dia, neste momento, se algum cidadão, se algum telespectador quiser consultar alguma coisa respeitante a este mandato, vai ter uma enorme dificuldade, porque a maior parte das atas não existem ainda. Quais são as atas mais recentes que estão disponíveis? São de quando?
não sei precisar, mas... Do ano passado? Eventualmente, ou até talvez mais antigas, mas não quero estar a cometer essa imprecisão. Mas no entanto, a senhora Presidente de Câmara, por exemplo, que tem um boletim camarário, que publica, o último teve 80 mil exemplares. 80 mil exemplares. A revista da Câmara. Foi distribuída às expensas da Câmara, ou seja, de todos nós, nas caixas dos correios dos odivelenses, que tem lá uma entrevista com a senhora Presidente de Câmara que eu tenho alguma dificuldade em entender, não só porque nós estamos num período pré-eleitoral, um período eleitoral, mas porque tem uma informação que é de caráter pessoal, que não é uma informação, digamos, que tenha a ver com a Presidente de Câmara no exercício das suas funções, saber em que restaurante é que a senhora Presidente de Câmara gosta mais de comer, ou qual é a comida, ou qual é o livro de cabeceira, ou qual é o filme da sua vida, ou qual... Isto é propaganda. Eu diria que isto é propaganda. É uma forma de tornar simpática a imagem da senhora Presidente de Câmara. Ela é simpática, ela não precisa disto para nada. Não lhe fica bem. Não lhe fica bem. Mas essa revista, se a Câmara tem dinheiro para fazer isto, também poderia ter dinheiro para publicar, poderia ser até em preto e branco, um documento que era distribuído também nas caixas de correios dos odivelenses a dizer aquilo que foram, por exemplo, as propostas da oposição. As minhas, as da Ana Carvalho, as dos vereadores da CDU, por exemplo. Isto é democrático. Isto é democrático. Mas isso não aconteceu. Mas que há a possibilidade de haver mecanismos de comunicação? Há. Ponto. São exercícios ou não são exercícios? Pelos vistos não são. Ponto. Depreendo das suas palavras que há um déficit democrático em Odivelas? Acho que será excessivo dizer isso, de todo. Não há um déficit democrático, quer dizer... No sentido em que as liberdades dos vereadores da oposição não estão salvaguardadas. A senhora Presidente de Câmara gosta de dizer, e dilo com muita frequência, que em comparação com outras autarquias, nós não nos podemos queixar porque, de facto, são-nos dadas uma série de condições de trabalho. E eu não duvido que haja muitas autarquias em que a oposição tem muito menos condições do que nós em Odivelas. Não duvido disso. Mas também sinto que não tenho que dizer, Sr. Presidente, muitíssimo obrigado por isto. Acho que isto é o dever mais elementar que se deve colocar ao Presidente de Câmara. A Sr. Presidente de Câmara não se pode comparar com aqueles que interpretam mal o poder, a forma de exercer o poder autárquico, mas tem que se comparar com aqueles que interpretam bem a forma de... E há outros Presidentes de Câmara, noutras autarquias, que até têm uma outra visão, como, por exemplo, há muitas câmaras aqui na área metropolitana de Lisboa, em que o Presidente de Câmara, que é quem possui, digamos assim, legalmente todos os pelouros, juridicamente é isto que acontece, depois distribui-os ou não, é? Que os distribui a todos os vereadores. Imputando a todos os vereadores a responsabilidade de servirem ativamente a população para a qual foram eleitos. Porque quando nós somos eleitos, o querer o bem da população, isto não é um conceito ideológico. Não há ideologia nisto, se quisermos. A ideologia pode acontecer depois. De que forma é que nós vamos lá fazê-lo? Vamos conseguir fazê-lo? De maneira como se consegue fazer isso. Agora, eu tenho a certeza, e o Sr. Presidente de certeza que também concorda comigo, de que todos os vereadores eleitos têm condições, têm capacidade, têm disponibilidade para poder defender e contribuir para melhorar a vida das populações. Mas isso não aconteceu aqui. Portanto, não há déficit democrático. Acho que é uma expressão que é okay, claramente excessiva para a realidade. Okay. Falando agora de corrupção, durante o mandato, e até não foi há muito tempo, houve a denúncia de 2 casos, 2 pessoas que foram a reuniões de Câmara, portanto, 2 casos em que houve acusações de corrupção. Aliás, no último caso, lembro-me que foi o vereador Paulo Aires a extração da que insistiu com o Presidente de Exercício, Mário Máximo, para que fosse dado... Exatamente. E ele, tanto quanto eu julgo saber, até o momento não deu provimento a isso, entendeu que, pela mesma altura, que não... Enfim, a pessoa eventualmente ter-se equivocado, julgo eu. Então não foi dado andamento essa acusação de corrupção? Eu julgo que não. Eu julgo que essa não, mas houve de facto 2... Houve 2. Nós publicámos uma. Sim. Nós, odivelas.com, publicámos uma com o Sr. Fontinha do Valgrande. Pelos vistos vamos ter que publicar a segunda porque, pelo que me diz, não é público. Não tenho a certeza se foi ou não foi. Na altura,
na altura, na própria reunião de Câmara, o Sr. Vice-Presidente disse que a pessoa eventualmente teria usado de uma forma menos hábil, digamos, as palavras, mas que a sua intenção não seria de denunciar um caso de corrupção. Mas as palavras estavam lá, para todos os efeitos, não é? Para todos os efeitos, essa pessoa, quando acabou de intervir, foi conduzida por um funcionário e houve conversações com ela, se calhar para que não prosseguisse nessa intervenção desse modo. De qualquer maneira, o que nós sabemos, e a pergunta agora eu voltava a colocá-la, é que, junto do vereador respectivo, o vereador Paulo César, nós indagámos sobre as conclusões dos relatórios internos, que foi dito na altura que iam ser feitos, pelo menos no caso do Sr. Fontinha, e o que nos disseram é que esses relatórios internos não vão ser do conhecimento público e, portanto, muito menos da comunicação social. Os vereadores independentes têm acesso a esse inquérito interno? Até ao momento eu não tive acesso a essa informação. Em nenhum dos casos, portanto. Em nenhum dos casos. Portanto, não está provado que houve inquéritos, então, internos. Como é que se lida com isto? Não necessariamente. Repare que... É preciso explicar também um pouco lá para casa esta metodologia, porque, por vezes, parte-se do princípio que quem tem assento na Câmara, qualquer vereador, tem acesso à informação. Assim, o que me está agora a dizer é que não. Não. Vamos lá ver. Aquilo que eu estou a dizer é que nós temos acesso, obviamente, à informação que é produzida. Muitas vezes há passa demasiado tempo até que a informação que é requerida seja fornecida. Não é? Também tem casos como o do vereador Hernani Carvalho. Tem alguns detalhes, embora o do vereador Hernani Carvalho é absolutamente recordista, quando ele, ainda por cima, está, aliás, isto não deixa de ser também sintomático, que tem a ver com, digamos, ele pediu para ter acesso a qual é que era o património, digamos, do municipal. O inventário do património municipal, que teoricamente, digamos, deve estar à distância de um clique, porque o inventário deve estar feito. Mas não há será muito estranho que a Sra. Presidente não tenha o inventário municipal, não sabe o que é da Câmara e o que não é da Câmara. Portanto, das duas uma, ou o inventário não está feito, e isso é incompreensível, ou o inventário está feito, e a informação ter passado para o vereador Hernani Carvalho, que a solicitou, é incompreensível. A informação não ter passado é incompreensível. Portanto, estamos perante algo incompreensível. Ou não há informação, ou porque é que ela não é dada a quem a solicitou, ou porque é que essa informação não passa. Mas é estranho. No relatório de contas, o revisor oficial não tece algumas considerações sobre isso? Tece, efetivamente, e daí poder-se já começar a tentar ter algumas conclusões, mas enfim. Mas até há pouco estava-me a falar digamos, do balanço, de alguma forma, deste mandato. Até esta questão dos requerimentos de serem feitos, e nós temos que ter insistido vezes em conta para que, digamos, os direitos da oposição fossem concretizados a seu tempo, porque não sendo concretizados a seu tempo, é não serem concretizados de alguma forma, porque há um tempo útil para as coisas. Mas lá para casa, o prazo, digamos, legal que devia ser observado era 10 dias. 10 dias, entendamos. Mas não há coimas. Não há coimas. Não há coimas. Mas, de facto, em alguns casos, do vereador Hernani Carvalho, esse tal requerimento que nós estamos aqui a falar já tem quase 4 anos. Mas como não há consequências? Não há consequências, as coisas continuam assim. Mas, no entanto, digamos que estamos... O exercício da democracia... Mas então qual é a democracia real que existe? Não há uma democracia ali um pouco formal? A democracia real, no concreto, na observância dos direitos e dos deveres, não anda um bocadinho arredada? Como é que um vereador independente, ou não, um vereador da oposição pode esperar, como disse ainda agora, quase 4 anos, por um requerimento que é do mais elementar, porque é o inventário do património que o município tem, e exercer devidamente a sua função? Tem dificuldade. Se quiser, neste sentido de balanço do mandato, aquilo que eu terei de dizer é que, nas tais estranhezas que estávamos aqui há pouco a falar, é que de facto é difícil exercer o lugar de vereador da oposição, portanto não tendo pelouros, tendo alguns meios de facto ao nosso dispor, mas... E foram suficientes para a fiscalização que se impunha? É sempre difícil responder a isso, porque se quiser todos os meios são sempre insuficientes, porque é sempre possível fazer mais. Mas tiveram alguma situação em que não vos fosse permitido o acesso à informação?
tivemos estes casos em que a informação não foi prestada a tempo útil. Quando a lei diz que um requerimento tem que ser respondido em 10 dias e às vezes passam meses em que ele não é respondido, e nós temos que insistir na reunião de Câmara para que isso está respondida à sua pergunta, não é? Mas repare... Eu digo é lá para casa. Pois, mas... bom, certo. Mas repare... lá em casa, as pessoas, muitas vezes, o que falam connosco, e não falam da melhor maneira em relação aos nossos representantes, é que, portanto, a ideia que passa é que aquilo ali é um pouco faz de conta. Por isso é que eu tenho insistido um bocado nesta questão do que é a democracia real. Na verdade, quando alguém é eleito para defender um programa e é eleito por uns milhares largos de pessoas e depois está numa Câmara e não consegue levar a bom porto o seu trabalho, o que é que nós podemos considerar e que explicação é que damos lá para casa? Pois, aquilo que eu posso dizer aos senhores telespectadores é que eu procurei, dentro das limitações materiais e temporais, porque um vereador sem pluro não tem ordenado, que fique isso claro. Olha, também é preciso que eu esteja lá para casa. Portanto, eu não tenho ordenado, quase que há um regime de voluntariado, se quiser, nos vereadores da oposição neste caso. Portanto, nós temos que conjugar a vida profissional com o tempo que dedicamos, digamos, ao município. Sim, e o tempo que dedicamos ao município significa tempo que retiramos à nossa família, a nós próprios. Portanto, e conciliar isso com o trabalho de cada um. Exato, e conciliar isso com o trabalho de cada um. É preciso que as pessoas entendam isso, que muitas vezes há um enormíssimo sacrifício para nós estarmos apenas presentes nas reuniões de Câmara. Um enormíssimo sacrifício pessoal e profissional. Eu aí gostava de, mais uma vez, colocar mais uma chega, é que muitas das críticas que nós recebemos, através de mail, são as pessoas que se queixam de que como é que querem que eu assista a uma reunião pública, como é que eu posso, eu muitas vezes, como é que eu posso assistir e colocar os meus problemas, e eu muitas vezes encaminho-os para as Assembleias Municipais, porque algumas são à noite. Pois. E é a única maneira que as pessoas têm de apresentar os seus problemas. Claro. Porque de manhã, como é que é possível fazer-se uma reunião pública de Câmara às 9h30 da manhã? Pois, é difícil, porque as pessoas não podem... Primeiro vai coligir com o horário de trabalho. Claro. Segundo, as pessoas estão a trabalhar. Estarão disponíveis, eventualmente, as pessoas, os reformados, os desempregados... Que são aqueles que lá vão. São alguns daqueles que lá vão, e depois as pessoas têm que estar sensibilizadas para a importância das reuniões de Câmara e de poderem assistir. Enfim, há essa dificuldade. Mas não voltando atrás, que balanço é que eu posso fazer desta minha participação? Se calhar a maior parte das pessoas não terá tido conhecimento daquilo que nós fizemos. Nós fizemos agora, no sábado passado, não sei em que dia que o programa irá para o ar, digamos assim, mas foi há dias. Mas pode dizer o dia, porque assim é mais fácil. Foi no sábado, dia... Pois. Não. No sábado passado, portanto, será qualquer coisa como, ora hoje... 9, salvo erro. 9 são hoje. Hoje são 9. Não, hoje são 10, desculpa. 9, 8, 7. Este programa, portanto, para lá para casa, foi gravado no dia 10. Portanto, segundo o que me informam ali da produção, o sábado passado foi dia... Hoje é 10. Ok. Portanto, o sábado passado, que era a informação que eu queria, a produção não me disse. Portanto, ficamos assim. Não, a questão é muito simples. Portanto, o que eu quero dizer é isto. O programa está a ser gravado dia 10 e foi no sábado passado. Pronto. Eu depois já vou dizer qual é o dia. E a questão é esta. Nós estivemos no bairro Caça-Pia, por exemplo, em que levámos lá, fizemos uma pequena brincadeira, digamos, em que levámos 2 burros para demonstrar a quem quisesse ver, basicamente até à própria população do bairro e do concelho que quis assistir, que se quis juntar a nós, que aquela população deste bairro concreto vive numa situação gravíssima, porque não só é um bairro com enormíssimas carências, fica ao pé do Olival, com enormíssimas carências. Fica numa encosta, não tem transportes, e nós batemos desde o princípio do mandato para que a Câmara cautelasse a situação daquelas crianças, porque aquelas crianças ainda por cima frequentavam, só para as pessoas perceberem, frequentavam a escola no Concelho de Lisboa. A escola era no Concelho de Lisboa. O Conselho de Lisboa dizia que não tinha que providenciar o transporte para aquelas crianças porque elas pertenciam ao Conselho de Odivelas, e o Conselho de Odivelas, no fundo, não tinha que providenciar nada porque as crianças estudavam no Conselho de Lisboa. E neste limbo, aquelas crianças que já vivem num bairro absolutamente desfavorecido, eu convido-vos, bairro Caça-Pia, no Olival Baixo, vão lá ver.
A realidade do Conselho de Odivelas não é só as colinas do O Caça-Pia, mal comparado, será uma vertente sul do outro lado. É uma vertente sul do outro lado. Talvez ainda pior. Talvez ainda pior. Com menos condições. Com menos condições. A estrada é tão íngreme e tão desnivelada que há muitos carros que nem sequer conseguem chegar lá acima. Há carros que não conseguem sequer subir lá acima. Principalmente quando chove. Mas as crianças têm que o fazer todos os dias a pé. Todos os dias a pé. E nós batemos para que a Câmara Municipal providenciasse de alguma forma o transporte para estas crianças. Se a Câmara... Eu sou testemunha que houve várias intervenções da vossa parte e nós estivemos lá para resolver o problema. Nós estivemos lá, trouxemos a televisão, passou na TVI, houve várias intervenções, houve algumas soluções, de facto. Mas é um exemplo de que o trabalho da oposição, mesmo não tendo pelour, como é o caso, nós podemos fazer alguma coisa. Nós batemos desde o princípio, fazia parte do nosso programa eleitoral, nós batemos desde o princípio que era importante que houvesse um provedor municipal. Que fosse uma entidade, uma personalidade, que fosse de alguma forma uma espécie de um interlocutor da Câmara Municipal, dos odivelenses, neste caso, junto da Câmara Municipal. Entendemos que isto era importante. Logo nas primeiras reuniões, logo numa das primeiras reuniões, quer eu, que a vereadora Ana Carvalho, até porque isto fazia parte do nosso programa, nós dissemos, meus senhores, achamos que é importante haver a figura do provedor municipal. A Presidente de Câmara também entendeu, achamos que é importante haver a figura do provedor municipal. O mandato está a chegar ao fim, não há provedor municipal. Mas isso nós sabemos porquê? Não sabemos. Sabemos, mas a questão que se põe... Mas a questão que se põe para mim é esta. O importante aqui é haver um interlocutor. O importante aqui é haver, digamos, uma entidade, se quisermos, que permita que as pessoas possam fazer queixas, apresentar queixas concretas. Nada de especial às vezes. O candeeiro da minha rua está fundido. Os caixotes do lixo sistematicamente não são... Mas porquê é que o município não tem um serviço que ouça as queixas? Aliás, como a Assembleia Municipal. Mas é que eu criei de alguma forma, faz parte, não custa dinheiro, não custou dinheiro. Criei uma página na internet, no Facebook neste caso, que é Odivelas Livre de Reclamações, em que os odivelenses apresentavam as suas queixas. Queixas deste género. Que depois eram remetidas para a Câmara. Ou que a Câmara tem acesso a elas, tudo isto está divulgado, se eu quiser ler, público. Não quiser lá ir, é porque não quer ir. De certeza absoluta que a Câmara ter a possibilidade de ter um funcionário para consultar diariamente o Odivelas Livre de Reclamações, promovido pelo gabinete do vereador Paulo Aide, para que as pessoas se possam queixar. Estão lá centenas, milhares de queixas. E houve alguma solução dessas reclamações que soubessem que a Câmara tinha procedido que tinha agarrado no caso e tinha resolvido? Bem, haverá alguns casos em que, eventualmente sim, a esmagadora maioria, a sensação que eu tenho é que terá passado lá. Até porque muitas das queixas também são queixas, digamos, de denúncias genéricas, mas enfim, mas o ajustamento está aqui. Ou seja, aquilo que a Câmara não fez neste caso, que seria, por exemplo, a criação do provedor do município, que eu acho que é uma entidade que é importante que aconteça e que nós nos batemos agora na mesma, para que deve existir, nós criámos essa figura. Como fizemos um roteiro para a inclusão, em que mobilizei o meu gabinete também e nós nos dirigimos a algumas, a variedíssimas instituições de solidariedade no Conselho de Odivelas, precisamente para conhecer as suas realidades, para podermos, digamos, interferir ou interagir de uma forma mais ativa junto do próprio poder municipal com aquilo que são as suas necessidades. Esta é uma forma de agir em favor da população, através das entidades que estão, de facto, no seio da comunidade. Achamos que isso é muito importante. No terreno. Sim, sim. Eu tinha aqui 3 questões que não queria que ficassem de fora da conversa e vou desde já colocá-las. Depois, se calhar, vamos ter tempo para falar em noutras, mas as minhas 3 questões seriam: como é que viu o evoluir da dívida real da Câmara, com a consequente relação com a PPP de Odivelas Viva, o problema do Odivelas Futebol Clube e os SMAS. A ordem era arbitrária, mas gostava de saber como é que acompanhou no mandato estas 3 questões. Com elevada preocupação. No caso da PPP, sinceramente, em relação ao pavilhão multiusos, aquilo que é um edifício que nós calculamos que não deveria ter custado, ou não deverá custar, digamos, mais do que 10 ou 12 milhões de euros, irá custar qualquer coisa como 65 milhões de euros. Vai ser pago a 22 ou 23 anos. Mas os 10 ou 12 milhões é um valor
que correspondia se fosse os serviços da Câmara a construir. Ou seja, se fosse uma administração direta a Câmara não constrói. Mas a administração direta da Câmara... Mas há uma diferença brutal entre 10 ou 12 milhões e 65 milhões. Sim, mas é preciso explicar lá para casa. Certo, mas as pessoas percebem isto. As pessoas percebem que esta PPP foi absolutamente ruinosa para o município de Odivelas. Fez um pavilhão multiusos em Odivelas com quem gere o seu município, ignorando tudo aquilo que se passa ao lado. É algo do género. Bem, se aquele município ali tem um estádio, nós também temos de ter um estádio. Aquele ali tem um pavilhão, nós também temos de ter um pavilhão. O outro tem um ginásio desportivo, nós também temos de ter um ginásio desportivo. Aquele ali tem um voltas lá, nós também temos de ter um voltas. E não se olha que a população, muitas vezes, até a população de Odivelas, a grande maioria, trabalha em Lisboa. Portanto, isto tem de ser tudo visto numa dimensão muito acima da própria dimensão municipal. Mas a Presidente Susana Amador já afirmou isso. Ela já afirmou isso, mas não o praticou. Pois, mas afirmou que cada um quer ter o seu grande pavilhão. Exatamente. E que, por vezes, a gestão não é a melhor. Ela própria afirmou. Exatamente. Isso. E o que aconteceu é que a população de Odivelas e as próximas... a população de Odivelas, as próximas gerações, os próximos municípios, digamos, os governos municipais, vão estar... vão ter este buraco para resolver. E condiciona, na sua opinião, este buraco condiciona... Condiciona tudo. E ainda por cima nós estamos a viver neste momento um período de gravíssima crise económica, que, enfim, poderíamos dizer que é a responsabilidade principal do Partido Socialista, mas não vale a pena irmos por aí, mas que estamos a viver um período de gravíssima crise económica, em que o dinheiro dos contribuintes deve ser sempre visto como um dinheiro sagrado, digamos assim, porque é o dinheiro do suor dos portugueses. É o dinheiro do suor dos portugueses. O dinheiro que os municípios, que os governos têm para gerir, é o dinheiro que é do suor dos portugueses, do trabalho dos portugueses, do esforço coletivo dos portugueses. Esse dinheiro não pode ser esbanjado. Eu lembro aos portugueses que ainda há relativamente pouco tempo houve um governo que resolveu inaugurar um aeroporto internacional em Beja e foi inaugurado com pompa e circunstância. Mas quando saíram os últimos passageiros, fecharam o aeroporto, desligaram os outros, não havia mais aviões. E continuam a não haver aviões. Mas está a ser pago pelo erário público de todos nós. O governo foi do José Sócrates, para quem não tiver... Mas não acha que isso é uma questão que vem dos últimos 20 anos e que não é só do Partido Socialista? É provável. Quando começou com o governo de Cavaco Silva. Não duvido. As culpas são de vários. As culpas... Que fique claro, as culpas são de vários. E provavelmente os governos de Cavaco Silva são também muitíssimo responsáveis por isto. Claro que houve governos que levaram isto a um nível absolutamente catastrófico. E depois há governos municipais que fazem uma gestão semelhante a este caso. No caso do pavilhão multiusos, o que acontece é que, neste momento, a prestação mensal para o pavilhão multiusos vai ser de qualquer coisa acima dos 230 mil, quase 240 mil euros. Não se sabe, neste momento, fez-se um acordo com o Sporting Clube de Portugal que não se sabe se de 10 mil euros por mês. Ou seja, o município de Odivelas constrói um pavilhão multiusos, porque era importante haver um pavilhão multiusos para desenvolver atividades lúdicas, desportivas, culturais. Grandes acontecimentos. Depois entrega-se praticamente este pavilhão a um clube de fora do município. Era importante haver isto, mas depois entrega-se isto ao Sporting pela módica quantia de 10 mil euros por mês, que nem sequer, na maior parte dos casos, paga. E pelos vistos até consta que até vai querer renunciar a este acordo. Mas entretanto, já agora permita-me. A notícia de ontem, e que está publicada no odivelas.com, esses dois contratos, estes dois protocolos acabaram. Entretanto, é público e é comunicado da Câmara. Muito bem. Entretanto, como é que a Câmara Municipal justifica este pavilhão multiusos? Eu vinha para aqui e recebi no meu e-mail da Câmara, espero que estejam a ver, uma notícia em que avisam multiusos bar. Aberto todos os dias, animação, sextas e sábados, das 22 às 2 da manhã, animador Filipe Santos. Aniversários, batizados, divórcios. Sem consumo obrigatório, com esplanada. Isto é no pavilhão multiusos? Isto é o bar do pavilhão multiusos? A Câmara está... É no bar lá em cima do Mundial. A Câmara está a anunciar um bar, a exploração de um bar por um privado. Aniversários batizados, já sabem, se quiserem aniversários batizados ou divórcios, até divórcios agora já são festejados, consultem a Câmara Municipal, a Municipal e a Municipália. É para isto que nós chegamos? Foi para isto que se fez este investimento brutal? Se isto não é ridículo, desculpem, mas estamos a falar de dinheiro que é dos municípios. Dinheiro que é dos municípios, porque é dinheiro
que vai custar aos munícipes. Portanto, mas esses 240 mil, até há pouco tempo, o valor que eu ouvi era de 140 mil euros mensais. Tem que se fazer bem as contas. Vão ver que estas contas estão certas. Referiu há pouco, além disto, também a questão dos SEMAS. A questão dos SEMAS era outra questão que para mim tem uma enorme gravidade, porque se passou este tempo todo sem se pegar neste dossiê, passou-se este tempo todo sem se pegar neste dossiê, como se a questão dos SEMAS, da recolha dos resíduos, não fosse uma questão importantíssima que afeta a vida diária dos odivelenses. E abre-se este dossiê praticamente na véspera das eleições. Faz sentido isto? Para alguns faz, parece. Pois, mas para nós não faz. Porque para nós o que faz sentido é, ok, se esta é uma questão, ainda por cima uma questão de alguma forma, digamos assim, fraturante, porque não é fácil a sua gestão, não é fácil haver um entendimento sobre isto, então que as várias forças concorrentes às eleições agora, dia 29 de setembro, que apresentem aquilo que pretendem fazer, que as pessoas se pronunciem e depois, perante esse resultado, quer dizer, vamos devolver a opinião aos odivelenses. Querer fazer isto agora Mas essa é a tradição em Portugal. Nós entramos no euro e na CES sem qualquer consulta aos portugueses. Pois, os portugueses já estão habituados a ser para não falar de que a questão da privatização da água é algo que me arrepia um bocado. A privatização da água é algo que me arrepia um bocado. E para não falar também de que tudo isto é politicamente muito estranho. Porquê? Porque nós estamos a falar, durante este tempo todo, de uns SEMAS, digamos que são, que prestam um serviço no qual estão representados a Câmara de Loures e a Câmara de Odivelas. Ambos os municípios são do Partido Socialista, entre aspas, portanto, estão governados pelo Partido Socialista maioritariamente, portanto, e não há sequer um entendimento. Se a doutora Susana Amador não consegue se entender com o seu colega do Partido Socialista, que está à frente da Câmara de Loures, ela consegue se entender com quem? Eu nunca mais me esqueço, porque é importante que as pessoas não se esqueçam, do que o vereador Hernando Carvalho, na altura, candidato à Câmara Municipal de Odivelas, ele dizia, e nunca foi desmentido por ninguém, que ele numa semana encontrava solução para o problema dos SEMAS. Ele numa semana encontrava solução para o problema dos SEMAS e não era uma solução que fosse prejudicial para a população de Odivelas nem para os interesses do Conselho de Odivelas. Ele encontrava. Durante 4 anos não houve essa solução. E é na véspera das eleições que se quer romper o acordo. Que cada um interpreta. Como dizia o vereador Hernani Carvalho, se as pessoas se abstêm de votar e se votaram maioritariamente por mais 1000 e tal votos no Partido Socialista é porque acham que está tudo bem. Claro, isso aí... As pessoas acham... O voto é soberano. Isso aí ganha-se por um voto e perde-se por um voto. Quer dizer, sim, que não haja aqui... Mas nenhuma... a legitimidade das eleições está nos programas que se apresentam, não é? Sim, as pessoas são eleitas pelo programa. Exatamente. E é essa a legitimidade. Exatamente. Eu, de qualquer maneira, não queria deixar passar esta questão do SEMAS sem referir que, primeiro, que a tal situação, aquele sábado que esteve no Caça Pia, foi no dia 7. Dia 7, ok. No dia 7 de setembro. Não haver nenhuma... Ok. E referir uma coisa, já que estamos a falar dos SEMAS, que durante 4 dias, na semana passada, de segunda à quinta-feira, faltou a água durante 4 dias na rua Dom Afonso Henriques, na Póvoa de Santo Adrião. E não fora um morador, não foi o Presidente da Junta, nem... Foi um morador que, com os seus conhecimentos privilegiados, conseguiu que na quinta-feira, às 19 horas, passasse a haver água na torneira. Portanto, é um facto que os SEMAS prestam um mau serviço, mas isso também não quer dizer que a solução de 30 anos de concessão... E porquê que são 30 anos? Esta parte... Porquê que não são 10 e ao fim de 10... Se nós acharmos que, se calhar, as coisas correram menos bem, claro, podemos reverter. Claro. Porquê é que são 30? Qual é a justificação oficial, já agora? É exemplo da doutora Susana Amador. Pois, a doutora Susana Amador, tudo bem. E já agora, quando fizer essas perguntas, também há de perguntar se ela se sente tranquila quando gastou 1 milhão de euros na compra da Quinta do Espanhol, que é, para quem íamos falar sabe, nesses erros. Então, podemos ir quando falássemos da dívida atual queria lhe colocar, já lhe coloquei, falta só uma para depois voltarmos aos números e à dívida atual e aos vários erros que, pronto, todos nós cometemos erros, mas há erros que se calhar são estrondosos. Mas das 3 questões que eu coloquei, falta o Odivelas Futebol Clube. Bem, a questão do Odivelas Futebol Clube é evidente. A questão do Odivelas Futebol Clube é uma questão que, digamos, é uma atrapalhada.
É uma atrapalhada como foi, de alguma forma, atrapalhada do pavilhão multiusos, quer dizer, houve toda esta pressa houve um imbróglio jurídico, houve esta pressa de se entregar aquilo ao Sporting Clube de Portugal, que agora quer... acabou de dizer, portanto, que não está interessado em continuar. Então tinha feito antes um acordo... Uma rescisão amigável. Antes tinha feito um acordo com o Benfica, também para aquele espaço, e a constatação é muito simples. Vamos hoje ao que foi o campo de Odivelas, o campo principal de Odivelas, e ou está destruído, ou está lá um batatal. E esse Sr. Presidente nem sequer pode dizer que ignora esta realidade, porque ela da janela de sua casa vê isto todos os dias, se quiser. Em pleno bairro, na zona mais nobre. Porque estamos a falar de um património que eu acho que há aqui uma leviandade, de alguma maneira, que é estranha, quer dizer, ou os dossiês não são estudados convenientemente, ou se há uma necessidade de ter decisões apressadas, porque, enfim, não sei qual é que é a pressa disso, porque a pressa, depois de estar demolido, tem que estar demolido. Não é? Depois de ter havido a demolição, quando se fez o acordo com o Sporting, será que ninguém na Câmara lia os jornais, lia a imprensa, para saber que o Sporting estava numa enorme, e ainda está, numa situação económica extremamente delicada, que o Sporting provavelmente, só com uma enorme dificuldade, é que poderia, digamos, corresponder àquele esforço que este acordo previa? Investimento de milhões. Quer dizer, mas o Sporting que estava numa situação tão complicada, e agora que, pelos vistos, o Sporting está a recuperar economicamente, diz que não. Quer dizer, não. E agora, os dois protocolos estão. E agora como é que ficamos? Ficamos com um estádio que foi destruído. Ficamos com uma memória de um estádio. Ficamos com um batatal, digamos assim. Temos Porquê é que foi, da sua opinião, porquê é que o estádio Arnaldo Dias, porquê é que o estádio Arnaldo Dias foi destruído tão rapidamente, sem haver a certeza se era possível fazer algo ali? Tenho que perguntar ao Dr. Susana Amador. Nós estamos a aguardar que a doutora Susana Amador corresponda a um convite que temos feito a todos os candidatos à Câmara. Neste momento é a única candidata que não respondeu sequer nem sim, nem não, nem ni. Portanto, neste momento nem sequer parece os requerimentos dos vereadores independentes, nem sequer há resposta. É uma questão só de educação, as pessoas devem responder quando são feitas perguntas. Todas as cartas têm uma resposta. Faz parte das regras da educação. Mas a própria Presidente Susana Amador diz isso na reunião de Câmara, que todos os meios, todas as queixas dos munícipes devem ter uma resposta. É ponto de honra para ela. Mas quando se trata dela própria, parece que não há resposta. Bem, em relação aqui ao Odivelas Futebol Clube, portanto, não lhe ocorre nenhuma situação. Não será que o Estado Arnaldo Dias não estava numa posição, se calhar, legalmente... Não haverá, é porque há quem diga, há boatos que dizem que o Estado Arnaldo Dias não obedecia a todos os regulamentos e que não estaria de acordo com aquilo que é obrigatório e que até põe em causas como é que havia ali jogos. Eventualmente, tenho que perguntar ao Dr. Susana Amador. Pois. O Dr. Susana Amador é, digamos, a pessoa que melhor pode responder a todas as questões e a todos os requerimentos, se quiser. Eu sobre isso, a única coisa que posso avançar foi uma pergunta que, aqui mesmo, perguntei na altura ao vereador respectivo do desporto, Hugo Martins, que lhe disse qual seria o futuro, e o que o vereador Hugo Martins nos disse foi que, e nessa entrevista que está online, é que nenhum projeto seria considerado se não tivesse garantias. E a questão é, que garantias é que tinha este projeto? Pois. Nenhumas. Parece, não sei se... O que se sabe é que, facto, foi demolido. Facto. O Sporting disse não. Facto. A Câmara tem este problema para resolver. Facto. A Presidente diz que tem muitas alternativas. Pois, em reunião pública de Câmara disse que não estava de maneira nenhuma... Tal como a doutora Susana Amador deve ter imensas alternativas para a gestão do pavilhão multiusos. Deve ter imensas. A começar por aniversários, batizados e divórcios, pavilhão, contacto é municipal e é por isso que ela existe. Aliás, a Municipal neste momento tem um escalão de formação de futsal para as crianças, concorre com os clubes diretamente, tem outras atividades desportivas. É um clube que tem várias modalidades. Não sei se tem conhecimento disso, mas tem essa oferta. Voltemos então aqui, se calhar, à dívida e à situação financeira da Câmara Municipal, porque há aqui uma coisa que eu agradecia que, com as suas palavras, explicasse lá para casa, que é
A Câmara tem uma situação, digamos, orçamental, e depois tem essa responsabilidade em relação à sua participação na PPP Odivelas Viva. Neste momento, se tivéssemos que considerar a situação real da dívida da Câmara, quais são os números para as pessoas saberem, a taxa de execução orçamental no ano passado foi de 67,4%, o que significa que a receita foi sobrevalorizada em qualquer coisa como 32,6%, ou seja, mais ou menos 30 milhões de euros. Portanto, mas temos que explicar isto melhor lá para casa. Quando nós falamos em execução orçamental, isto quer dizer que de uma verba, não se importa... Da verba que se imaginou que se ia ter, não é? Só se conseguiu aquela outra verba. Portanto, uma verba de receitas de não sei quanto, ou seja, valorizou-se em 32,6% daquilo que se iria imaginar que eram as receitas da Câmara. Só 67% é que se conseguiu atingir. O que significa que, de facto, a Câmara está numa situação económica muitíssimo delicada. E, para mim, isto é muito preocupante. Porquê? Porque a Câmara Municipal de Odivelas, quando tem investimentos que agora tem que cumprir, como nomeadamente em relação à PPP, por causa do pavilhão multiusos, ela tem, digamos, ela fica com algum estrangulamento financeiro. É óbvio, não é? E isto é grave porquê? É grave porque nós estamos a viver uma situação económica extremamente delicada e as famílias, as populações mais carenciadas precisam de ajuda. Eu tenho andado a fazer um contacto com as instituições, digamos, de apoio social no concelho de Odivelas e todas, sistematicamente, todas aquelas que prestam auxílio às populações, nomeadamente através de cabazes alimentares e por aí fora, todas elas me dizem uma coisa que para mim é o maior retrato de Odivelas neste momento. Têm lista de espera. Têm lista de espera. Há pessoas, há famílias, hoje, agora, que estão em lista de espera para poderem ser apoiadas. Para quê? Para comer, para almoçar, para jantar, para estar a comer aos filhos. Mas portanto, quando diz que não, a questão que se põe é, a Câmara neste momento está nesta situação porque tem sido gerida de uma forma errada. Porque tem considerado que há prioridades, como nomeadamente a construção de pavilhão multiusos, que neste momento não tem forma de sequer de pagar os seus gastos normais, da água, luz e por aí fora. Manutenção? Da manutenção. Não é? Portanto, isto foi a prioridade. Era importante esta operação mediática, digamos assim, era importante fazer isto, era importante pôr Odivelas na rota do desenvolvimento, era importante pôr Odivelas na rota do progresso. Odivelas é um concelho bom para investir, bom para se viver, fantástico, muito bem, mas há neste momento famílias que passam fome, há neste momento famílias que estão em lista de espera. Eu preferia ter um município que resolvesse estes problemas do que andasse a inaugurar elefantes brancos que não servem a ninguém, que nem sequer servem os clubes de fora. Ou seja, o pavilhão multiusos, à partida foi entregue de bandeja a um clube de fora do concelho. Os clubes dentro do concelho veem os seus estádios demolidos. As populações passam fome. Que concelho é este? Isto para mim é que é importante. Preocupa muito mais. Como é que hoje as famílias do bairro Casa Pia vão sobreviver? Aqueles que estão desempregados, há imenso tempo. Como é que eles vão sobreviver? É para isso que serve a Câmara. O poder autárquico é extraordinário porque é um poder de proximidade. E proximidade significa mesmo isto. Proximidade. Em que os eleitos e os próprios funcionários da Câmara, digamos assim, enquanto digamos, instrumento de trabalho, estão perto das pessoas. E prestam ajuda às pessoas. Eu gostaria de que a Câmara, em vez de estar preocupada com estas coisas, estivesse preocupada, por exemplo, em combater a crise económica que existe no município de Odivelas. A taxa de desemprego anda perto dos 60%. No país anda nos 30%. A culpa é de quem? Na área metropolitana de Lisboa, para não haver confusões, anda nos 40%. Portanto, 30% no resto do país, 40%, grosso modo, 40% na área metropolitana de Lisboa, 60% de Odivelas. A culpa deste 60% é de quem? Mas há pouco não me respondeu uma questão que eu acho que é importante lá para casa para as pessoas terem noção dos valores. Qual é a dívida total? Eu respondo todas as perguntas, mas isto para mim é que é o mais importante. Sim, sim. Porque, mas há razões para que a Câmara não tenha dinheiro para suprir a esse apoio. A Câmara terá que ter sempre dinheiro, se fizer uma gestão correta para resolver os problemas dramáticos das populações. Terá de ter que sempre dinheiro. Mas há que explicar porque é que não tem. Pergunta ao Dr. Sana Amador porque é que ela fez esta gestão, porque é que ela fez estas opções, porque é que estão a dar as opções.
Mas porquê? Eu estou-lhe a responder, a questão está nas opções. Quando se preferiu fazer um elefante branco, que é o pavilhão multiusos, optou-se por gastar ali o dinheiro, enterrar ali o dinheiro, enterrar, digamos, ali milhares e milhares de euros que vão condicionar a gestão da Câmara durante não sei quantos anos. Optou-se por fazer isto e não por ajudar, neste caso, as populações que estão em maior dificuldade, ou as instituições que prestam ajuda a essas populações. É uma questão de opção. Essa opção nunca seria feita comigo. Esta opção nunca seria feita comigo, porque eu não entendo que isto possa ser assim. Porque há aqui, digamos, Odivelas. Olha, a questão é tão simples. Nós podemos fazer quase que a síntese de tudo isto com aquilo que era o nome, digamos, da coligação com Arana e Carvalho e daquela que é a coligação agora onde eu faço parte. Era, em Odivelas, primeiras pessoas. E Odivelas merece mais. Porque em Odivelas as pessoas deviam estar em primeiro lugar e sinceramente acho que não estão. Odivelas merece mais. Porque isto assim não é uma forma de continuar a governar. Porque eu tive uma informação que eu nem quero crer que há um carro de um vereador, pelo menos de um vereador, que tem um dos novos carros dos vereadores, que tem um ano e tal, coisa que o valha, tem 55 mil quilómetros. Eu pergunto como é que é possível um carro que tem 55 mil quilómetros quando o concelho tem 21 quilómetros quadrados. 27 km, peço desculpa, 27 km quadrados. Como é que isto é possível? A ser verdade esta informação que foi dada, eu acho isto inacreditável. Aliás, eu até gostaria de saber como é que se pode justificar isto. Deve haver muitos protocolos a serem celebrados, sei lá, em Barcelona, em Paris, e as pessoas vão de carro. Porque são quilómetros a mais. Aliás, a nossa coligação, o Odivelas merece mais, fica aqui referido isso, sou candidato para esta coligação. Uma das nossas medidas que pode ser vista como eleitoralista. Eu acho que é vista, toda a gente entende isto, os carros dos vereadores apenas podem servir para trabalho efetivo dos vereadores, eles estão ao serviço. Não podem existir, não podem haver carros dos vereadores, nem dos pessoal... Mas os vereadores precisam de carros para andar no Conselho? Isso, cada um que responda. Não, mas a sua opinião? Acho que não. Quer dizer, em serviço, tudo bem. O vereador precisa de se deslocar, desloca-se. Mas pode deslocar num carro utilitário, se for o caso disso. Eu prefiro pôr os carros que estão ao serviço dos vereadores, pôr os funcionários que estão a levar os carros dos vereadores ao serviço das populações, quando isso é necessário. Se for necessário, ir buscar os alimentos ao Banco Alimentar e levá-los às instituições como o MOC e outras instituições. Porque aí estão a fazer um serviço que é útil. Chegas ao fim do dia e podes fazer um balancete. Hoje, fez 20 e tal quilómetros, ou 30 quilómetros, ou 50 quilómetros, foi-se buscar não sei quantos cabazes, ou foi-se ajudar não sei quem. Isso é importante. De resto, não é importante. Porque há pouco estava a dizer... Temos que terminar. Vamos terminar. Mas gostaria também de deixar esta nota. Por exemplo, em Odivelas, o comércio local fecha portas quase todos os dias. Todos os dias há uma loja que fecha portas. Pelo menos. É inacreditável. E não é só uma loja que fecha portas. É que cada loja que fecha portas, há uma família que fica, muitas vezes, sem sustento. O que é que a Câmara fez por isto? Havia uma proposta de uma feira... Em 2012. Nós levantámos essa questão. Mas o vereador Mário Máximo prometeu que em 2012... Em 2013 faria. 2012. Não, em 2013. Ele prometeu que seria em 2013. Para que era gravado, acho que é 2012. Podes confirmar isso, mas que era... Sim, uma tal feira das atividades económicas, que aliás não é mais nem menos do que aquilo que na altura era o vereador Fernando Ferreira tinha feito na Comissão Instaladora, que era uma iniciativa que eu acho absolutamente louvável, que é de criar uma mostra, digamos, das atividades económicas do Conselho, de forma a potenciar... Porque a Câmara existe para isso. A Câmara existe... Sim, mas sem viagens a Moçambique, não é? Não vale a pena ir a Moçambique. Não, estamos a falar só apenas no Conselho. E o vereador Mário Máximo disse que sim, que ia fazer. Sim. Estamos a chegar ao fim do mandato. Onde é que está a feira? Eu voltava a insistir qual é neste momento a dívida real do município. Digamos que em termos orçamentais será à volta de 45 milhões, mais a dívida em relação à PPP. Exatamente, acho que sim, acho que são esses os valores. Portanto, quais são os valores? Que valor é que podemos adiantar em relação à PPP? Os dados que eu tenho é que nós vamos pagar qualquer coisa como 65 milhões em 22 ou 23 anos. O que dará qualquer coisa como 230 e tal, 240 mil euros por mês. Estes são os valores que resultam, digamos, desta obstinação, se quisermos, pela construção do pavilhão multiusos. E isto significa agora que cada um faça as suas contas. Quando as pessoas forem votar no dia 29 de setembro, tem que votar
de uma forma esclarecida, têm que votar entre aquilo que querem para o futuro do Conselho de Odivelas. Se querem um Conselho que seja gerido, digamos, a nível das promessas, um Conselho gerido pela propaganda, de certa forma. Mas quem é que lhes garante que votam no programa e esse programa é executado? Bem, isso aí fica Pois... É que essa é a questão hoje em dia, até no Governo Central. O Governo Central apresentou-se com um programa e depois não fez nada daquilo que tinha Há sempre a possibilidade de sancionar aqueles que, de alguma forma, não cumprem com a sua palavra. Só de 4 em 4 anos. Só de 4 em 4 anos, mas esses 4 anos estão agora a chegar. Faltam poucos dias. Mas durante 4 anos houve muitas famílias do comércio local, como disse há pouco. Pois, exatamente. Eu queria 2 comentários para 2 situações, se quisesse. Foi gasto 1 milhão no edifício da Quinta do Espanhol. O antigo lar das antigas alunas do Instituto. Das antigas alunas do Instituto Odivelas. E foi gasto 1 milhão em serviços jurídicos números redondos, em serviços jurídicos externos da Câmara, e, ao que presumo, pelo menos para as contas que eu fiz, 750 mil no orçamento participativo, mais 250 mil no Júnior, dado o orçamento participativo, mais 1 milhão. Qual é o seu comentário a estes números? Bem, a questão eu acho que são dados, esses dados são muito importantes. Em primeiro lugar, a questão da avança, digamos assim, dos serviços jurídicos é uma questão que se encerra em si própria, por isto mesmo, quer dizer, existe na Câmara cerca de 4 dezenas de juristas, 45, salvo erro, e a Câmara não tem problema, apesar das dificuldades financeiras, em fazer de uma forma externa, com toda a complexidade jurídica que esta questão e política que esta questão depois trouxe, uma avança sobre questões jurídicas. A primeira questão que eu ponho é como é que os juristas da Câmara Municipal de Odivelas se sentiram? Eram incapazes de resolver todos os problemas, mas algumas dessas avessas não são avessas políticas? O que é que acha? Não é a pergunta que eu faço. Algumas dessas avessas não são... Basta verificar a quem foram alguns dos avançados. E depois, eventualmente, se percebe aqui claramente o acordo entre o PS e o PSD. Quando há a questão da Quinta do Espanhol, sim, que é outra questão que eu acho que é paradigmática, é a Câmara Municipal investe num edifício, de facto, um edifício importante. É um edifício, digamos, com uma traça, com uma nobreza que há poucos em Odivelas, no Conselho de Odivelas, portanto, importa preservar, é um edifício com história. Gastou 1 milhão de euros. E o jardim, claro. E o jardim também é muito gastou-se 1 milhão de euros, mas hoje está em ruínas, está entaipado. Sim, sim. Eu pergunto se é esta forma que a Câmara tem de zelar pelo seu património, pelo património cultural. É que uma Câmara que não seja capaz de zelar pelo seu próprio património é capaz de quê? É capaz de quê? Gastou-se 1 milhão de euros num edifício que está em ruína. E mais, há uma questão que é muito importante, é que parte do património, dos tetos, das pinturas que aquele edifício tem, alguns deles já poderão ser irrecuperáveis. Mas depois vai-se ali ao senhor roubado e vai-se ver o estado de degradação em que aquilo se encontra. Vai-se à zona... Houve um protocolo que as universidades, mas não foi para a frente. Vê-se o estado em que se encontra. É muito fácil fazer protocolos, é muito fácil dizer. Nós olhamos para a realidade. Vai-se ver o núcleo central, digamos, de Canessas, em que estado é que ele se encontra. Mesmo o Odivelas. Vai-se à Póvoa de Santo Adrião, em que o núcleo histórico, em que estado é que eles se encontram. Quer dizer, gastou-se quantos milhões de euros no Jardim da Música? E quando nós temos em Odivelas, talvez um dos mais importantes jardins da área metropolitana de Lisboa, que nós pugnamos na nossa candidatura pela abertura ao público, que é os jardins do Instituto de Odivelas. Mas não será que esses jardins têm outro destino futuro? Não sei. Se calhar sim. Porque se o Instituto vai sair ali do mosteiro, se calhar, ali do convento, ou mosteiro, se calhar o mais interessante daquele conjunto é os terrenos dos jardins e podem ser aproveitados para outras situações. Da mesma forma que nós pugnamos, o Miguel Chara Brasil, eu próprio, a doutora Maria Máxima e tantos outros, o José Maria Pignatelli e tantos outros, vou esquecer de imensos nomes, portanto peço desculpa por isso mesmo, mas pugnámos fizemos uma petição que recolheu mais de 7 mil assinaturas pela abertura do Instituto de Odivelas, do mosteiro, à população. Da mesma forma que nós nos mobilizámos para que o Instituto de Odivelas não fechasse, nós iremos nos mobilizar para que o Instituto de Odivelas, naquilo que representa o edifício, o seu património, nunca seja, digamos, sonegado à população de Odivelas. E isso faremos, independentemente de quem estiver na Câmara. Independentemente de quem estiver na Câmara. Porque já se provou que os odivelenses... Pode haver ali interesses.
nós cá estaremos, porque já se provou que os odivelenses, quando se mobilizam, mobilizam-se a sério. E isso é possível. É possível mudar este paradigma. É possível eu, por acaso, tenho algumas dúvidas, mas está bem. Vi uma marcha do Instituto e não vi lá ninguém. Assim, vereadores, não vi nenhum. Eu não estava cá. Eu sei da sua justificação, mas não era mas possível, acho incrível. Não era possível eu me duplicar, não era possível. Ainda não consegue fazer Ainda não consigo. Mas estava lá, digamos, em espírito e estive na organização de tudo aquilo. E estive lá, claramente. Tinha duas, pelo menos uma questão que gostava de colocar. Não, vamos colocar as duas, porque apesar de já termos passado o tempo, eu penso que são respostas rápidas. Uma é, porque é que, tendo os vereadores independentes prometido que 3 em 3 meses fariam, e que chegaram a fazer uma primeira vez, dariam contas da sua atividade, porque é que só o fizeram uma vez e não voltaram a dar contas, digamos, aos eleitores? E a outra questão é, porque é que os vereadores independentes nunca estiveram presentes nas Assembleias Municipais quando há outros vereadores que assistem? Essa da Assembleia Municipal não faço mesmo ideia nenhuma. Bem, é muito fácil. A primeira, nós de facto fizemos, eu e o vereador Hernani Carvalho, uma primeira conferência de imprensa, digamos assim, em que fizemos um primeiro balanço do mandato. Mas rapidamente nos apercebemos, aliás, no próprio dia, de que não fazia sentido fazermos balanços conjuntos, porque somos duas entidades políticas distintas. Ele é ele, eu sou eu, não pertencemos a nenhum partido, não temos contas nenhum comitê central, nem nenhuma comissão política a quem prestar contas, e portanto não faria muito sentido isso, até porque isso poderia criar na opinião pública uma confusão que era identificarmos os dois como sendo a mesma coisa no sentido político. E não é verdade, não é verdade. Somos apenas dois cidadãos que fomos eleitos com o mesmo programa, que procuramos ser fiéis a esse programa, cumpri-lo na medida do possível, com as nossas qualidades, os nossos defeitos, com a nossa energia e aquilo que somos, e pronto, final. A nossa legitimidade, a minha legitimidade, vem do programa para o qual as pessoas votaram. Sim, mas porquê é que não prestaram contas individualmente? Mas eu depois tive outras conferências de imprensa, uma delas estive lá. Sim. Não sei se recorda. Eu continuei com essa parte, mas depois entendi que não faria muito sentido isto, até por uma razão muito óbvia. É que praticamente não há comunicação social em Odivelas, como sabe. Sim, é verdade. Portanto, chegava a certa altura que fazer uma conferência de imprensa para ter o meu amigo, era fazer uma conferência de imprensa para ter o meu amigo, mais valia então eu fazer, e passei a fazer sistematicamente e religiosamente, que era um comunicado ao final de cada reunião de Câmara e entregá-lo aos órgãos de comunicação social. Era mais prático. Era mais eficaz. Sabe o vereador que porventura não haverá muito interesse em que haja comunicação social, e por outro lado posso lhe dizer que mesmo em termos de publicidade, nos últimos 3 anos a publicidade que tivemos foi zero, enquanto que havia outras pessoas, outros órgãos de comunicação que recebiam páginas de publicidade. Aliás, temos o caso do famoso Jornal de Odivelas, para não falar no Novo Odivelas, que recebia publicidade, enquanto nós não recebíamos. Mas isso tem a ver com... Enfim. Isso tem a ver com discriminação. Enfim, e eu disse isso diretamente à Presidente. Mas falta-me responder à segunda pergunta. A primeira era em relação às conferências de imprensa. E a segunda era a presença. Porque é que os vereadores independentes não estavam presentes? Se esteve atento, eu estive em algumas reuniões da Assembleia Municipal. Não dei por isso. Ou então, foi meu amigo que não foi a essas reuniões da Assembleia Municipal. Eu fui a algumas, nomeadamente aquelas em que se debateu a questão dos SEMAS, e algumas mais protocolares, nomeadamente as da... Sim, as protocolares. Não, fui a algumas. E porquê é que eu não fui a todas as outras? A resposta é muito simples. Ou a maioria delas? A maioria delas. A resposta é muito simples. É que eu trabalho, eu tenho a minha família para sustentar, tenho as minhas contas para pagar, tenho o meu trabalho, tenho a minha responsabilidade profissional e, como disse no princípio, muitas vezes as pessoas não imaginam o sacrifício pessoal que é nós temos que ir às reuniões de Câmara. Sacrifício nesse sentido, porque nós temos que abdicar de alguma coisa. Porque não é só as horas que se estão nas reuniões de Câmara, sim, são as horas que se gastam a preparar as reuniões de Câmara. Sim. Esse é tempo que é nosso, que nós gastamos, porque os outros vereadores que têm pelouros são pagos, digamos, para estarem a 100%. E têm uma equipa grande. E têm uma equipa enorme. Pois. São pagos para estarem na Câmara Municipal. É o trabalho deles. Nós estamos quase que em regime de voluntariado no município. E estamos em regime de voluntariado para servir as populações de Odivelas. Com mais ou menos eficácia, com mais ou menos qualidade, aqui estamos. E é por isso, e é só por isso, que eu neste momento volto a ser candidato. Eu volto a ser candidato, neste caso, na coligação Odivelas Merece Mais, que envolve o CDS, o PPM, o MPT e independentes, como é o meu caso, precisamente por isso. Porque achamos que eu poderia, o mais fácil era eu dizer, ok, fecho a loja, acabei, cumpri com o meu mandato, está feito, fico de consciência tranquila, vou-me embora.
Mas perante esta gravidade de problemas, esta enormidade de situações que nós estivemos aqui a falar, e falámos de algumas, não falámos de todas. Não falámos de todas. Impossível. Eu posso 4 dizer anos assim, é muito tempo. ficaria eu de consciência tranquila se me viesse embora? Quer dizer, andei este tempo todo a lutar por corrigir coisas que não estão bem feitas. Não, eu nunca digo que há a intenção de gerir mal, de governar mal, de malbaratar, digamos assim, os dinheiros públicos. Não digo isso, porque não acredito nisso. Se eu acreditasse nisso, seriam outros meios que, digamos, que seriam acionados. Mas não foram? Alguns terão sido. A questão não é essa, mas a questão é esta, que é o mais importante. Nós temos o dever, aqueles que estão na vida pública, de alguma forma, têm o dever de ajudar a construir uma sociedade melhor. É um dever. É um dever. Mas não há efetivamente uma elite. Não há efetivamente uma elite. Como diz o atual presidente Fernando Costas. Eu não me sinto elite de todo. Eu não me sinto elite de todo. Sim, mas há ou não é dizer que governa acima de... Ouça, aquilo que eu sei é que eu costumo dizer, e repito e digo aqui perante todos, que é uma máxima da minha vida, digamos assim, que é, todos nós temos o nosso metro quadrado de influência. Todos nós temos o nosso metro quadrado de influência. Eu neste momento estou na Câmara, mas se amanhã não estiver na Câmara, eu terei na mesma, porque tenho essa vontade de poder ajudar as outras pessoas. Os voluntários de Odivelas, têm dos melhores voluntários do mundo, eles ajudam a fazer um mundo melhor. O senhor, no seu trabalho, aqui ajuda a construir uma... Ajuda! É o seu metro quadrado de influência. Todos nós. A pessoa mais, digamos, não há pessoas insignificantes, mas a pessoa, digamos, com menos recursos quisermos, pode ajudar a fazer qualquer coisa. E esse é um dever que nós temos. E nós devemos passar esse dever, esta maneira de estar, para a política. Então a política muda completamente. Até lá, temos que ir lutando com todas estas situações, com tudo isto. Repare, se nós cruzarmos com alguém e sorrirmos, o outro vai sorrir para nós. Já mudámos alguma coisa. É verdade. Isso é verdade. Não sei se ficou algum aspecto ou alguma questão considero nuclear. As questões são suas. Não, mas na sua opinião, ficou alguma questão nuclear que... Se quiser trocamos, eu vou para aí, faço as perguntas, farei outras perguntas, mas enfim, acho que, de certa forma, penso que terei ajudado, ou terei procurado ajudar a esclarecer que em Odivelas há muita coisa que não está bem e que tem que ser mudada. Em Odivelas, digamos que há outras políticas que devem ser trilhadas, há outro caminho que deve ser perseguido. Se calhar Odivelas precisa de outros protagonistas. Acho que precisa essencialmente de ser governado claramente a pensar nas pessoas. Mas as pessoas interessam-se pela política? Diga? Mas as pessoas interessam-se pela política quando se abstêm mais que 60%? Bem, quer dizer, isso começa a ser um problema grave da própria democracia, quer dizer, porque cada vez os representantes, digamos, da política cada vez são eleitos por cada vez por menos pessoas. E isso é muito perigoso. Mas isso também diz respeito à forma como nós atuamos na política. Diz respeito à forma como nós atuamos na política. Vamos ter que terminar. Porque depende, mesmo para terminar, porque depende mesmo disso. Acho que depende, essencialmente, da forma como nós estamos. Porque se nós agirmos na política, digamos, de uma forma absolutamente desinteressada, nós somos capazes de agir melhor, porque não temos interesses, não escondemos interesses nenhuns, não, é claro, é puro, digamos assim, e isso é que é importante. Acho que o caminho passa por aí, o caminho passa sempre por aí, porque tem que haver, tal como eu disse há pouco, em Odivelas tem que ser primeiro as pessoas, e depois olhamos para tudo isto, e há alguém que é capaz, em sua consciência, de não dizer que Odivelas não merece mais. Odivelas merece mais, mesmo muito mais, e dia 29 é a mudança. Ora bem, eu também não posso deixar, para terminar, e ir lá para casa dizer-vos que nos nossos estatutos, que podem ser consultados online, veio uma coisa que para nós é fundamental e que faz parte desde a primeira hora da nossa vontade de aproximar eleitos e eleitores. Por isso fazemos, nesse aspecto, um grande esforço de fazer a cobertura das tais reuniões muito formais, assembleias municipais à tarde e reuniões de Câmara de manhã, para tentar levar até vós alguma da informação e, sobretudo, tentar que sejam os próprios, os intervenientes, a chegar até vós. Nós podemos pôr algumas linhas, mas são apenas linhas para resumir uma atitude, uma vontade, uma intervenção. Procuramos que as pessoas aí em casa e os odivelenses tenham acesso àquilo que, de outra forma, seria muito difícil.
Mais uma vez, obrigado, vereador Paulo White. Foi um gosto tê-lo aqui connosco. Foi também um gosto estar aqui e estar no convívio de todos os telespectadores. E vamos ficar muitos anos no convívio. Dia 29 de setembro. A nossa facilidade é que nós ficamos online e ficamos durante muitos anos. E por isso, às vezes, também podemos recordar coisas que já aconteceram há 4 e mais anos. Lá para casa, mais uma vez, muito obrigado. Ficamos com este programa em que o convidado foi o vereador independente Paulo White. Voltaremos a ter outros convidados. Muito obrigado. Boa tarde.